Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos com mais um vídeo esclarecedor, onde nós estamos propondo a comparação entre aquilo que afirma a Igreja Adventista sobre a verdade e aquilo que a Bíblia diz acerca dessa mesma verdade. Agora, eu quero que vocês ouçam um recortezinho, um trecho de uma fala do Rodrigo Silva, concedendo uma entrevista a um desses canais do YouTube, ok? É um trecho pequeno, vale a pena você prestar atenção ao que ele diz e depois nós vamos conferir o que ele diz, o que ele afirma acerca de Deus, com a palavra do próprio Deus e aquilo que Deus nos revela em sua palavra acerca dele mesmo. É óbvio que a gente tem que resumir, a gente tem que ser objetivo, para a gente não perder nenhum tipo de tempo aqui, tá? E não fazer você cansar-se à toa. Vamos ouvir o Rodrigo Silva falando de Deus, alguns absurdos. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder, é que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso, Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. E a criptonita de Deus é o livre-arbítrio. Entendi. Essa é a criptonita de Deus. Você entendeu? Que foi o que? Dizem que foi o que ele deu para o ser humano, né? Pro ser humano, exatamente. Ele criou, mas falou, você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser. Então, realmente, uma alma que vai pro diabo é uma perda para Deus, sim. O livre-arbítrio, criptonita de Deus. Ai, meu Deus do céu. Deus assumiu um ponto vulnerável. Eu já comentei isso. Porque num vídeo onde ele gravou, se não me engano, em sua casa, um vídeo de 1 hora, ele fez afirmações absurdas e eu as refutei todas em 12 vídeos aqui na TV Caminho Livre. Já as refutei todas, inclusive comentei essa afirmação. Olha, eu não tenho nem como caracterizar essa afirmação, de que Deus, apesar de ser onipotente, assumiu um ponto vulnerável. Olha como é grave essa questão da gente querer afirmar algo acerca de Deus, o Deus infinito. Algo com o qual a Bíblia não concorda. Esta afirmação de que Deus assumiu um ponto vulnerável é antibíblica. Antibíblica. Então quer dizer que Deus assumiu um ponto vulnerável por conta do livre-arbítrio e isso porque ele pode ser rejeitado? Meu Deus do céu! É impressionante a ignorância desse homem em relação aos fundamentos da fé, aos fundamentos do Evangelho, em relação às consequências e implicações da queda de Adão lá no Éden. Esse homem é um completo ignorante em relação a esses assuntos e vem fazer afirmações como essa, de que Deus, o livre-arbítrio, é a criptonita de Deus, ou seja, Deus se torna um Deus fraco, impotente, apesar dele ser onipotente, diante do livre-arbítrio humano. Ou seja, então há dois senhores na terra. Um é Deus, que nada pode fazer em relação a você que tem o livre-arbítrio, porque você que tem o livre-arbítrio é senhor de você mesmo. E porque você é senhor do seu destino, senhor de você mesmo, Deus não pode agir em você como Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Olha, é impressionante isso, impressionante isso, impressionante. Vamos ler alguns textos bíblicos e vamos ver se a gente consegue pelo menos se aproximar de um entendimento acerca de uma suposta vulnerabilidade em Deus. Aí ele faz essa analogia estúpida, né? Ele é o rei das analogias estúpidas. Criptonita. O livre-arbítrio é a criptonita de Deus. Então Deus, como um Superman da ficção, se torna, apesar de ser onipotente, vulnerável, impotente diante do senhorio humano. É impressionante. Paulo, depois que recebe as revelações do Evangelho,
da graça pelo próprio Cristo. Vocês sabem muito bem disso, que Paulo, ele mesmo afirma isso em suas epístolas, ele não recebeu, em Gálatas ele afirma isso, ele não recebeu as revelações do Evangelho da Graça de Cristo de homem algum, ele recebeu do próprio Cristo. E quando ele recebe as revelações do Evangelho, as revelações do plano da salvação, da boca do próprio Cristo, próprio Paulo ele não questiona, ele simplesmente vai aceitando e assimilando porque vem do próprio Deus. E aí ele vai escrever sobre isso. Em todas as suas epístolas, especialmente em Romanos e Gálatas, ele fala muito sobre o plano da salvação de Deus, justificar o perdido, o pecador que ele veio salvar pela fé em Jesus Cristo. Paulo não questiona, Paulo simplesmente escreve aquilo que ele recebeu de Deus. E após receber tudo isso de Deus e escrever sobre isso no livro de Romanos, nos primeiros 11 capítulos, ele vai encerrar o 11º capítulo da sua epístola, dizendo isso aqui, Romanos 11, 33. Prestem atenção nisso, meus irmãos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, as duas palavras que ele se utiliza para delinear o conhecimento de Deus, ou seja, a ciência de Deus. Insondáveis são seus juízos. Insondáveis por parte de quem? Do homem, do ser humano. Insondáveis. O ser humano não consegue sondar os juízos de Deus. Porque como o próprio Paulo diz aos Coríntios, tudo parece loucura para os perdidos. Tudo acerca de Deus parece loucura. Insondáveis os seus juízos. O que mais? Inescrutáveis os seus caminhos. Insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. O profeta Isaías, de outros modos, ele chegou a receber algumas revelações de Deus, tão importantes como as revelações que o apóstolo Paulo recebera do próprio Cristo. E aí Isaías aqui no capítulo 55, versículo 8, diz assim, replicando Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, como tem um parentesco em termos de significado, aquilo que Paulo disse acerca dos juízos e dos caminhos de Deus, e o que o profeta Isaías diz acerca dos caminhos e pensamentos de Deus. Como essas duas afirmações estão muito próximas. Por quê? Porque isso vem do próprio Deus. Seria a mesma coisa de que uma ameba tentar explicar Deus. Uma ameba, nós somos ameba. Nós somos ameba. Agora, a ameba humana quer explicar Deus. E quer rotular Deus como um Deus impotente diante de toda a potência humana, segundo a teoria do livre-arbítrio. Ou seja, Deus é impotente diante do senhorio humano manifestado pelo seu suposto livre-arbítrio. Deus não pode fazer absolutamente nada. Ele pode ser rejeitado. Olha como esse Rodrigo Silva é coitado.
Esse homem é um coitado, esse homem tem doutorado. Mas olha, é sério, não dá para entender como um homem desse que tem doutorado faz afirmações tão absurdamente infantis, ingênuas, tolas, medíocres acerca de Deus. Impressionante isso, é impressionante. Sempre que eu ouço esse homem falar, eu espero uma bobagem, uma basófia, uma mentira. É impressionante. Esse homem dizer que Deus, apesar de ser onipotente, ele assume um ponto de vulnerabilidade. Agora analise o seguinte, meus queridos. Aqui em Romanos, capítulo 5, nos versos, olha, do 12 até o 21, Paulo vai dizer o que significou o pecado de Adão e as implicações do pecado de Adão, ou seja, as consequências do pecado de Adão. Do versículo 12 até o versículo 21, do capítulo 5 de Romanos, Paulo vai falar sobre isso. Para a gente não perder tempo, para a gente ser objetivo, leamos os versos 17 e 18 para que vocês tenham uma ideia de como o Rodrigo Silva não compreende, nunca compreendeu as implicações do pecado de Adão sobre toda a humanidade. Olha, 17. Se pela ofensa de um, Adão, tá? Ofensa é pecado. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pelo pecado de um reinou a morte sobre toda a humanidade, porque todos morrem. Paulo vai dizer aos Coríntios, 15, 22, em sua primeira epístola, em Adão todos morrem. Esse é um todos absoluto. Todos morrem em Adão. E ele está falando, pela ofensa de um só, reinou a morte. O pecado de Adão trouxe a morte a todo ser humano. A morte não é algo com o qual a gente deva conviver normalmente, como pensam os nossos queridos amigos espíritas. Morte não é algo natural. Aí ele diz no verso 18, pois assim como por uma só ofensa, de quem? Adão. Veio o juízo, ou seja, condenação, né? Sobre todos os homens para condenação. Todos os homens para condenação. Todos os homens. Isso aqui é um todos os homens também absoluto. Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Todos os homens para a justificação que dá vida? Quem são esses todos os homens aqui? São todos os homens absolutos? Não. São aqueles aos quais ele se referiu, no verso 17, como que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. É dom, é presente. Você não fica clamando por um dom ou exigindo um dom. Se é dom de Deus, a justificação é dom de Deus, você não pode exigir de Deus o dom. Deus deve justiça retributiva ao homem, à humanidade. Deus não deve graça ao homem. Afinal de contas, graça é favor imerecido. Justificação é dom. Então, quando Adão peca, ele traz condenação sobre quem? Sobre todos os homens, todos os homens absoluto. O que significa isso? Significa agora que todos os homens estão em que condições espirituais diante desse Deus maravilhoso? Aqui em Colossenses 2,13, Paulo diz, 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida
juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Estávamos, como diz Paulo aqui no verso 13, mortos pelas nossas transgressões e incircuncisão da nossa carne. Estávamos mortos diante desse Deus maravilhoso. Mortos por causa de quê? Ou por causa de quem mesmo? Por causa de Adão. Então, nessa condição, estamos todos perdidos. Nessa condição, todos podemos fazer o quê? Nessa condição, todos podemos fazer isso aqui, ó. João, capítulo 5. Vamos lá? Nessa condição, todos nós podemos fazer isso aqui. João, capítulo 5, versos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis. Não quereis. Na condição de condenados pelo pecado de Adão, na condição de mortos diante desse Deus maravilhoso, a gente não quer Deus. A gente rejeita naturalmente Deus. É por isso que o Senhor Jesus aqui na frente, em João 6, verso 63, vai dizer o seguinte, olha, o Espírito é o que vivifica. Por que é o Espírito que vivifica? Porque você está morto. E você não pode ressuscitar a si mesmo através do seu suposto livre-arbítrio. Você está morto. É necessário, obrigatório, que o Espírito tenha que vivificar você. Por quê? Você está morto diante de Deus. E aí, olha, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Veja, em relação a Deus, a carne para nada aproveita. Senhor Rodrigo Silva, todo homem que vem a este mundo vem com a capacidade, com a aptidão, com o poder de rejeitar Deus, porque está morto diante dele e condenado diante dele. Então, rejeitar Deus é uma condição natural de um mundo condenado pelo pecado de Adão. O senhor Rodrigo Silva nunca entendeu isso. O senhor está preso às teorias fantasiosas da orientação teológica que o senhor segue, senhor Rodrigo Silva. O senhor é um ignorante em relação ao Evangelho da Graça. O senhor nunca entendeu os pontos de vista exarados nas Escrituras Sagradas acerca da carne. Por isso a gente tem que estar repetindo umas coisas que a gente fala aqui há 6 anos e meio na TV Caminho Livre. Agora, abra comigo, de novo, mais uma vez a gente tem que citar isso, para mostrar como esta afirmação, ou estas afirmações do senhor Rodrigo Silva, dizendo que Deus, por conta do livre-arbítrio humano, assume um ponto de vulnerabilidade, ou seja, o livre-arbítrio seria a criptonita do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, para quem tudo é possível, como disse Cristo em Mateus 19, 26 a 28. Então Deus assume um ponto vulnerável. Por causa do que mesmo? Da carne humana que possui livre-arbítrio? Olha só. Paulo em Romanos, capítulo 8, de 6 a 8, ele diz assim: porque o pendor da carne é o que você era, senhor Rodrigo Silva, antes da conversão a Jesus Cristo, se é que a sua conversão é verdadeira. Veja bem, não estou fazendo juízo de valor, é porque eu, ser humano, não sei. Assim como você não sabe se eu sou convertido verdadeiro, eu também não sei se você é um convertido verdadeiro. Então é nesse ponto que nós estamos trabalhando, tá? Não estou fazendo juízo de valor, dizendo que você está perdido ou estou salvo, não. Tá bom, senhor Rodrigo? Estamos corrigindo as suas afirmações. Corrigindo de acordo com a palavra de Deus. Você diz que Deus, por conta do livre-arbítrio humano, da carne, assume o quê? Uma vulnerabilidade. Essa carne que para nada aproveita em relação a Deus. Essa carne que naturalmente não deseja Deus, pode rejeitar Deus. É o que ela faz, ela rejeita Deus naturalmente. Não precisa de livre-arbítrio para rejeitar Deus, não. Todo ser humano que vem a esse mundo nasce com esse poder, com essa capacidade, com essa aptidão. E olha por quê.
Olha por que todo ser humano que vem a esse mundo, senhor Rodrigo Silva, nasce com essa aptidão natural de rejeitar a Deus. Olha, porque o pendor da carne dá para a morte. Olha, a carne só tem um pendor, e este dá para a morte. Mas o Espírito, para a vida e paz, mais uma vez, confrontando o poder da carne com o poder do Espírito. O Espírito vivifica e traz a paz de Deus sobre nós. Deus fez paz conosco, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos regenera, aliás, regenerar é um termo que implica o quê? Implica na falta de poder humano para se auto-regenerar. Se é um renascimento, você não pode renascer por si mesmo, Rodrigo. Você veio a esse mundo por vontade de seu pai e de sua mãe, do ponto de vista carnal. Você está entendendo, Rodrigo? Você não pode falar assim, bom, agora eu quero renascer e eu vou renascer segundo os ditames do meu livre-arbítrio. Você não pode renascer. Ninguém renasce de si mesmo. Ninguém é uma fênix que pode renascer das cinzas, do nada. Nós estamos mortos. Mortos não voltam à vida por si mesmos, Rodrigo. Mortos não voltam à vida por si mesmos, através de um suposto livre-arbítrio. A Bíblia não diz isso. E a Bíblia está dizendo que o pendor da carne, é o único pendor, dá para a morte. Aí continua Paulo. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ô, Rodrigo, você está vendo o que Paulo está dizendo acerca da carne, do ser humano natural que vem esse mundo? Você está vendo o que ele pode e não pode fazer? Olha, o pendor da carne é inimizade contra Deus, ou seja, não quer nada com Deus. Não quer nenhum tipo de associação com Deus. Nenhum tipo de pertencimento a Deus. Nenhum tipo de ligação com Deus. Rejeita Deus, o ignorante, que quer dar uma de sabichão. Você dá uma de sabichão, senhor Rodrigo Silva, diante dos incautos que não conhecem a Bíblia, muito menos o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Aí você dá uma de sabichão diante desses ignorantes, desses incautos. Aí você cresce, não é? Como se você fosse uma sumidade. Como se você pudesse falar coisas maravilhosas acerca de Deus, né? Quando tudo que você afirma acerca de Deus, ou quase tudo, que eu não creio na sua imbecilidade total, eu não creio que você seja imbecil 100%, né? Ninguém é 100% bom, ou seja, sábio e inteligente, assim como ninguém é 100% burro. Então, boa parte daquilo que você afirma acerca de Deus é uma basófia, é uma bobagem, é algo antibíblico, é algo com o qual a Bíblia não concorda. E Paulo está falando que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Olha o que ele diz aqui, Rodrigo. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O ser humano que chega a esse mundo, doutor Rodrigo, não está sujeito à vontade preceptiva de Deus expressa nas suas leis. Nem mesmo pode estar. Você está vendo? Que rejeitar Deus não é algo que provém do livre-arbítrio, mas da condenação que chegou ao mundo por conta do pecado de Adão. Você está vendo? Rejeitar a Deus não é uma manifestação do livre-arbítrio ou ignorante. Você é um deslumbrado com a fama, com os holofotes. O seu canal tem muita audiência. Uma audiência extraordinária, espantosa até. Isso só evidencia o grau de inteligência daqueles que te assistem, daqueles que dão suporte a esse trabalho horroroso que você faz. Quando pensa estar fazendo um trabalho em nome de Deus, em favor do Evangelho da graça do Senhor Jesus, você está fazendo um trabalho horroroso. Ao dizer que Deus, o Deus onipotente, assume um ponto vulnerável diante do senhorio humano. O Senhor Deus Todo-Poderoso é impotente do ser humano todo-poderoso, segundo você, porque a Bíblia está falando quem é o ser humano diante de Deus. Um morto, que não pode se submeter à lei de Deus, cujo pendor é só um, dá para a morte, é inimizade contra Deus.
E aí Paulo arremata aqui no verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Outra impossibilidade do ser humano, senhor Rodrigo Silva, seu ignorante. Quem nasce nesse mundo, nasce com a inaptidão, com a falta de capacidade, com a falta de poder agradar a Deus. Naturalmente, ele não precisa fazer nada para desagradar a Deus. Basta nascer. Basta nascer. Você nunca entendeu isso, seu ignorante. E por conta de ser arminiano, como você mesmo afirma, aí você vai negar todas essas verdades fundamentais da palavra de Deus. E aí, de vez em quando, ou de quando em sempre, você distorce os sentidos daquilo que você lê na palavra de Deus e muito mais acerca de Deus. Vou ler alguns textos e encerrar o vídeo, para saber se esse negócio de Deus assumir um ponto vulnerável tem a ver realmente com o nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Isaías 46, primeiro eu leio o verso 5, que diz assim. Mais uma vez, Isaías replicando Deus. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? O Rodrigo Silva compara Deus com o super-homem, que se torna impotente diante da criptonita. Deus pergunta através do profeta Isaías: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Aí o Rodrigo Silva poderia responder: Senhor, eu te comparo com um super-homem que se torna fraco, frágil, impotente diante da criptonita, chamada livre-arbítrio. E que coisa semelhante confrontareis comigo? Seria o super-homem? O homem de ferro? O Homem-Aranha? Quem mais você quer comparar com Deus, Rodrigo? Quem mais? Com essas comparações absurdamente patéticas, dignas de uma criança, de uma mente infantil, ingênua, tolinha. Aí Deus diz aqui, logo abaixo, em Isaías 46, 8 a 10. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Aí eu te pergunto, o senhor Rodrigo Silva, houve vontade em Deus de salvar o ser humano? Houve vontade ou não em salvar? Se você disser que não, você, pelo amor de Deus, eu acho que você não tem a coragem de dizer isso. É óbvio que houve vontade de Deus em salvar, porque se não houvesse vontade de Deus em salvar, absolutamente ninguém se salvaria. Porque, segundo Paulo em Romanos, toda a humanidade, ou seja, todos os homens, todas as criaturas, pantactisos, foram condenadas pelo pecado de Adão. Estamos habitando um mundo condenado pelo pecado de Adão. De lá para cá, Deus não tem nenhuma obrigação de salvar, mas Ele vai salvar. Ele prometeu salvar. Isso antes de nos criar, antes de criar o próprio mundo. Já houve vontade em Deus. E essa vontade não foi precedida por nenhum ser humano. É até ridículo falar isso aqui agora, né? A vontade de salvar em Deus, ela vem da eternidade pretérita. E ele diz: farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Que em Atos,
capítulo 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou é Atos 14? Atos 14, verso 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu, escutem isso aqui, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha que revelação profunda essa que Paulo está fazendo acerca de Deus. Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Foram todos os povos mesmo, nas gerações passadas? Ou por um acaso houve um povo que foi escolhido por Deus para representá-lo, um povo que seria salvo por esse Deus e que através dele estenderia essa salvação a outros povos? Por acaso, quando a Bíblia diz que todos os povos, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, isso aconteceu com Israel? Durante um período, sim. Durante um período, Deus permitiu que até o próprio Israel andasse segundo seus próprios caminhos. Mas, de forma geral, como um todo, não. Porque Deus escolheu Israel. Deus elegeu Israel. E isso está claramente determinado na palavra de Deus. Que em Deuteronômio você lê Deus falando para Moisés, que por sua vez teria que replicar isso ao povo. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para, não porque já eram, mas para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do rei de Faraó, rei do Egito. Não, Deus assumiu um ponto de vulnerabilidade ao ponto de esperar que o povo escravizado no Egito pudesse despertar-se através do seu livre-arbítrio e desejasse pedir o auxílio divino. Então Deus teve que esperar um reavivamento e reforma do povo lá no cativeiro egípcio para tirá-lo de lá. Porque Deus, por conta do livre-arbítrio, ele assume um ponto vulnerável, vai dizer o ignorante, doutor Rodrigo Silva. Esse texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, pelo menos se aproxima disso que esse ignorante desse Rodrigo Silva diz acerca de Deus. Olha isso. Juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Mão poderosa! Deus os resgatou com mão poderosa de lá. Deus não esperou que o livre-arbítrio do povo escravizado no Egito se manifestasse para que só então, depois de pedirem socorro a ele pudesse agir. Deus tirou o povo de lá porque ele já havia escolhido este povo. Ele já havia escolhido esse povo. Em Abraão, ele escolheu esse povo. Vocês sabem disso. Eu me lembro de um texto de Paulo acerca dele mesmo, falando acerca de si mesmo. Eu vou tentar encontrá-lo porque é um texto que me veio à mente agora. Filipenses
Filipenses capítulo 3, se não me engano, mas eu vou achar. Achei o texto. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Algumas expressões na Bíblia devem ser cuidadosamente analisadas e refletidas para que a gente tenha uma noção correta acerca de quem seja Deus e acerca do que Ele faz por nós. Em Filipenses 3,12 está dito o seguinte, Paulo dizendo acerca de si mesmo, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, presta atenção nisso, olha o termo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi o quê? Conquistado por Cristo Jesus. Presta atenção na acepção do termo conquistado. É no passivo. Ele foi conquistado. Alguém que é conquistado, ele obrigatoriamente teve que ser conquistado porque havia naturalmente, neste ser que foi conquistado, uma inclinação inversa, uma inclinação oposta, uma vontade oposta, conflitante, desse que foi conquistado em relação ao seu conquistador. Se houve um conquistado, houve um conquistador. E esse que foi conquistado possuía uma inclinação, uma disposição, um pendor, uma vontade oposta em relação àquele que o conquistou. Teve que haver o quê? Teve que haver o quê? Uma conquista. Teve que haver um trabalho de conquista. Porque esse que foi conquistado, naturalmente não possuía disposição para sê-lo. É por isso que Jesus, em João 16, ele diz isso aqui, ó. Ele diz isso aqui, ó. Capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, Paulo foi conquistado. Por quem Paulo foi conquistado? Por Deus. Por que ele teve que ser conquistado? Porque havia uma disposição natural em Paulo de rejeitar Deus. Ele era carne diante de Deus, inimigo de Deus, inimigo do seu povo. Não estava, embora afirmasse que estava sujeito à lei de Deus, mas não se sujeitava à lei de Deus mesmo de verdade, à vontade preceptiva de Deus para a sua vida. E não podia agradar a Deus na situação em que ele se encontrava, morto para Deus. Morto. O próprio Paulo estava morto para Deus. E Paulo, quando vai a caminho de Damasco perseguir os cristãos, ele é abordado por Jesus. Jesus não pede licença para Paulo e Jesus não pergunta para Paulo o seguinte: Paulo, você quer pertencer ao meu rebanho? Paulo, você aceita a minha salvação, o meu senhorio sobre você? Você aceita? Porque se você disser que sim, se você aceitar o meu senhorio sobre você, eu vou salvar você. Agora, se você não aceitar, eu vou deixar você em paz. Houve isso na conversão de Paulo? Houve isso? Claro que não. Por isso é que Paulo disse que foi conquistado. Para alguém ser conquistado, teve que haver, no mínimo, um trabalho de convencimento. O Espírito Santo teve que convencer esse. Por que o Espírito Santo tem que convencer alguém que já possui o livre-arbítrio e a capacidade natural para aceitar Deus ou não? Segundo o ignorante Rodrigo Silva. Por que alguém que já possui o livre-arbítrio, ou seja, a total e completa capacidade de decidir-se por Deus, por si mesmo, por que esse alguém, em tais condições, teria que ser convencido? Diga para mim, ô sabichão, inteligentão,
sabe mais do que todo mundo, Rodrigo Silva? Diz para mim. Responda para mim. Jeremias, capítulo 20, verso 7, trabalha também essa questão. Olha. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Não é isso que acontece com todos nós que fomos conquistados por Jesus Cristo? O mundo não se direciona a nós com escárnio, com zombaria, pelo fato de nós estarmos pregando a palavra de Deus, independentemente da orientação teológica que eu sigo. Eu tenho que dizer isso em todo vídeo. Eu sou calvinista no que diz respeito a evangelho da redenção, da salvação, plano da salvação, evangelho da graça. Sou 100% calvinista. Agora, eu não sou calvinista em muitos outros aspectos da orientação teológica calvinista. E eu não quero que ninguém aqui, eu não estou trabalhando para que as pessoas saiam de um ismo e vá para outro ismo. Não estou trabalhando para que ninguém seja calvinista, não. Estou trabalhando aqui para pregar o evangelho, mostrar o que é evangelho. Quem é que vai convencer? Quem é que vai te persuadir? O Espírito Santo. Agora, alguém que possua o livre-arbítrio, que o torna senhor de si diante do Deus Todo-Poderoso, segundo a ideia desse ignorante Rodrigo Silva, por que Deus tem que persuadir? Por que Deus tem que persuadir? Por que Deus tem que travar uma batalha no sentido de convencê-lo? Deus teria que deixá-lo. Deus teria que deixá-lo à vontade. Deus não poderia exercer nenhum tipo de influência sobre essa pessoa. Por quê? Porque, segundo o senhor Rodrigo Silva, Deus, ele assume um ponto de vulnerabilidade e o livre-arbítrio é a criptonita de Deus. Meu Deus do céu! Jesus, misericórdia! Esse homem fala em nome de Jesus. Esse homem assume os púlpitos das igrejas onde ele prega e fala em nome de Jesus. Eu fico pensando, coitado daqueles que ouvem o Rodrigo Silva, fanfarrão, falastrão, marqueteiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Coitado de quem ouve esse homem falando de Deus. O livre-arbítrio é a criptonita de Deus. O Evangelho é eterno, ou seja, foi pensado, idealizado, elaborado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. É por isso que o Evangelho é eterno. Houve uma vontade eterna de Deus resgatar muitos depois do pecado de Adão, porque ele não só previu, como permitiu que o pecado de Adão sobreviesse ao mundo. Ou vocês vão negar isso? Ou vocês vão negar isso? O Evangelho é eterno porque na eternidade Deus teve vontade de salvar muitos. E é isso que ele veio fazer. Salvar todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos, aqueles que ele havia predestinado para a salvação. Não há injustiça em Deus por conta disso. Eu leio Romanos 14, de novo eu tenho que ler. Romanos 14 não, Romanos capítulo 9. A partir do verso 14. Esses textos que nós estamos lendo não dão a mínima possibilidade de você aceitar o que esse falastrão desse Rodrigo Silva diz acerca de Deus. O livre-arbítrio é a criptonita de Deus. O Deus Todo-Poderoso se torna impotente diante do livre-arbítrio humano. Paulo, Romanos 9, 14 em diante diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Não adianta você tentar circunscrever o poder de Deus. E sobre quem ele quer direcionar esse poder dele. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer,
ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque se dependesse de quem quer, ninguém iria querer. Porque não querer Deus é uma consequência do pecado de Adão sobre todas as pessoas. Todas as criaturas. Aí vem esse fanfarrão e diz: o homem tem o poder de rejeitar Deus por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a criptonita de Deus, que assume um ponto vulnerável. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Foi para salvar Faraó, que Deus trouxe Faraó à existência? Veja, Deus trouxe Faraó à existência. Faraó ímpio, adorador de deuses estranhos. Foi para isto mesmo que te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Não, Deus não é poderoso, não. Ele assume um ponto de vulnerabilidade. O livre-arbítrio humano é a criptonita de Deus. Por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Utilizando-se agora do exemplo de Faraó, lá no passado? Não é? A Bíblia está dizendo que Deus trouxe Faraó à existência para dar a oportunidade de salvação para ele? Ou até mesmo para o povo egípcio como um todo? Não. Olha o verso 18. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Endurece a quem lhe apraz. Deus passa por cima, porque o coração desses que não querem Deus, como Faraó não queria, o coração desses já estava endurecido. Deus simplesmente passa por cima, ou seja, ele endurece a quem lhe apraz. Quem jamais resistiu à sua vontade, né? É um questionamento que Paulo antecipa aqui por parte dos seus opositores. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele, Deus ainda? Pois quem resistiu à sua vontade, não é uma pergunta lógica que parte de uma lógica humana? Ora, se Deus é soberano ao ponto de determinar sobre quem ele quer usar de misericórdia e sobre não, por que Deus se queixa ainda, especialmente dos ímpios? Não é uma pergunta lógica? Mas veja, para aqui. É uma pergunta que tem a sua lógica humana. Lembra-se de Paulo dizendo em Romanos 11:33, insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus, diz Deus para nós, através de Paulo e através de Isaías. Portanto, essa pergunta que Paulo antecipa, por conta de um opositor que poderia surgir, como surgiu, é humana, segue uma lógica humana. Paulo vai arrasar com esse? Paulo vai discutir com esse filosofia? Vai discutir com esse livre-arbítrio? Não, ele vai dizer o seguinte, olha, verso 20, olha só. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Veja, Paulo está falando acerca de Faraó, que para isto mesmo Deus levantou Faraó. Deus trouxe Faraó à existência para mostrar nele o seu poder. Não trouxe Faraó para salvá-lo, para usar de misericórdia para com ele. Por isso Paulo está falando aqui, olha, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não, para o Rodrigo Silva pode. Para o Rodrigo Silva, o homem pode fazer isso porque Deus assume um ponto vulnerável diante do livre-arbítrio humano, que é a criptonita de Deus. Verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro faça um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu pergunto a vocês que estão me assistindo agora. Faraó era um vaso que Deus fez para a honra ou para a desonra? Segundo o texto, está claro, né? Para a desonra. Foi para isto mesmo que Deus o trouxe à existência. Faraó era um vaso criado por Deus para desonra. E aí, você vai discutir com Deus? Você vai querer questionar Deus? Ou então dizer para Deus, por que o Senhor me fez assim? Verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, não a sua fragilidade.
Não a sua suposta vulnerabilidade, como diz esse fanfarrão desse Rodrigo Silva, mas dar a conhecer a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Vasos de ira preparados para perdição. Quem foi que permitiu que esses vasos da ira preparados para a perdição viessem à existência? Deus permitiu. Agora, Deus é o responsável pelos seus pecados, pelos seus atos conscientes, que foram oriundos de uma livre vontade, ou seja, livre agência. Não de livre-arbítrio, mas de livre agência. Deus pode ser responsabilizado por eles? Não. Deus é a causa primária da existência de todos esses aqui. Mas a causa secundária dos seus males, da sua impiedade, são eles mesmos. Por isso serão responsabilizados. Por isso serão responsabilizados pelos seus atos. Por isso a Bíblia fala tanto de soberania divina quanto de responsabilidade humana. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 24. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui no verso 29, Paulo diz, como Isaías já diz, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aí? Deus é vulnerável? Deus assume um ponto de vulnerabilidade por conta do suposto livre-arbítrio humano? Eu vou ler 3 textos e encerrar o vídeo, porque já ficou muito longo. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Primeiro. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram? Quem creu na pregação de Paulo e Barnabé? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem só poderia destinar alguém para a vida eterna, senão o próprio Deus? Creram porque foram destinados à vida eterna. Não foram destinados à vida eterna porque creram. Se você inverter a ordem dos fatores aqui, você vai inverter o que a Bíblia está querendo dizer para a gente. Foram destinados para a vida eterna. Todos esses que foram destinados para a vida eterna crerão na palavra de Jesus. 2 Tessalonicenses 3:2. 2 aos Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo pede para que os tessalonicenses orem, para que eles se vissem livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Por isso que Paulo está pedindo aos tessalonicenses para orarem, pedindo a Deus livramento dos homens perversos e maus. Por que Paulo não ora a Deus pedindo para que Deus converta os homens perversos e maus? Por que Paulo não deu esse conselho? Ao invés de pedir que os tessalonicenses orassem, pedindo a Deus livramento dos homens perversos e maus. Por que foi assim? Paulo vai explicar aqui. Porque a fé não é de todos. Foram destinados para... Creram porque foram destinados para a vida eterna. A fé não é de todos. Quem é que crerá no Evangelho da graça do Senhor Jesus, conforme explicitado na Bíblia? Os que foram destinados para a vida eterna. Porque a fé não é de todos. Por último, encerrando o vídeo, eu teria muito mais coisa para falar, mas acabou, meu tempo já estourou há muito tempo. Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé
que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é de quem? Se a fé não é de todos, como ele deixou claro aos Tessalonicenses, a fé pertence a quem? Aos eleitos de Deus. Creram no Evangelho porque foram destinados para a vida eterna. Esse é o sentido da palavra. Eu poderia ficar aqui 10 horas falando sobre isso, mas meu tempo acabou. Será que você conseguiu perceber, nesses poucos textos que a gente leu da palavra de Deus, algo que pelo menos se aproxime com essa afirmação absurda de Rodrigo Silva, dizendo que por conta do livre-arbítrio humano, Deus assume um ponto de vulnerabilidade. O livre-arbítrio humano, portanto, seria uma espécie de criptonita diante de um Deus super-homem. Com quem me comparareis? Pergunta Deus através do profeta Isaías. O Rodrigo Silva compara Deus com o super-homem. Durma com esse barulho. Durma com esse barulho. Depois o errado aqui sou eu, que estou pregando a palavra, pura e simples. O errado sou eu. O errado sou eu. O ignorante sou eu. O infantil sou eu. Né? Eu sou infantil. Deus abençoe você que creu na palavra que aqui foi pregada. Em nome de Jesus. Amém.